tempo tá maluco no mundo, mas a gente já viu como o tempo também tá doido aqui no nosso país. E no momento em que o Brasil vem enfrentando uma seca sem precedentes, com queimadas e poluição a níveis recordes, você viu o que aconteceu em São Paulo hoje? Um grupo de mais de 50 empresários assinou um manifesto se comprometendo a ajudar os três poderes da República em busca de soluções para a crise climática. O Pacto Econômico com a Natureza pede diálogo aberto para que seja possível manter o desenvolvimento sustentável no Brasil sem comprometer ou esgotar o meio ambiente. Eu converso agora com um dos empresários que assinou esse documento, membro do Conselho de Administração da Suzano, Walter Schalka. Walter, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Quando foi que vocês perceberam que era preciso essa união em torno da causa ambiental no nosso país? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Parece inequívoco que nós temos que tomar ação. Nós não podemos mais ficar discutindo sobre a questão do diagnóstico, que está muito claro, sobre a situação que nós vivemos no mundo. Nós acabamos de falar do Vietnã na reportagem anterior, mas nós tivemos esse ano a questão do Rio Grande do Sul, tivemos esse ano a questão do Pantanal, estamos tendo essa questão da seca e dos incêndios no Brasil como um todo, e nós precisamos de ações imediatas para reverter a situação que nós vivemos. E por isso esse chamamento, essa convite aos três poderes, junto com a iniciativa privada e a sociedade civil, para construirmos as soluções e aplicação dessas medidas imediatas no Brasil e no mundo. É uma oportunidade única, Márcio, porque nós estamos nos aproximando da COP, que o Brasil, o ano que vem, vai patrocinar, a COP 30, no ano de 2025 em Belém, e nós precisamos apresentar soluções para o mundo sobre como o Brasil vai fazer o processo de descarbonização. Pois é, o documento assinado por vocês fala que não existem soluções fáceis, fórmulas prontas, está no texto, mas reforça um ponto muito importante, o que vocês chamam de despreparo da nossa nação para os eventos extremos. Pergunto a você, Walter, onde esse despreparo é mais evidente? Nós temos, olhando o conceito como um todo, nós temos uma situação de exposição muito grande na questão das mudanças climáticas no Brasil. Nós tivemos esse ano chuvas severas no Rio Grande do Sul, com enchentes que infelizmente levaram muitos brasileiros e causaram danos econômicos e ambientais seríssimos no Rio Grande do Sul. E tivemos nesse momento, ainda esse ano, uma questão de incêndios em excesso, alguns, aliás, a maior parte deles de origem criminosa, que nós estamos vendo no Brasil, e nós precisamos de ações em relação a isso. Então, nós estamos listando e vamos propor ao governo e aos outros poderes ações que sejam tomadas de forma imediata para que nós possamos reverter essa curva. Nós não podemos ficar como espectadores. Esse é um jogo, Márcio, de 8 bilhões de pessoas ganhando ou perdendo. É um jogo onde todo mundo precisa agir de forma colaborativa. E por isso a iniciativa privada se coloca do lado da sociedade civil e junto aos poderes para que possamos tomar as ações que são tão necessárias, porque senão nós estamos chegando ao ponto de não retorno e aí vai ficar muito difícil nós termos um equilíbrio ambiental adequado no Brasil. Agora, falando da questão das empresas mesmo, vocês representam um grupo de grandes empresas muito valiosas e que têm condições de fazer uma adaptação. Não é fácil fazer essa adaptação, mas vocês são capazes de bancar essa transição e eu imagino no ritmo que for. Normalmente, as metas são sempre para 2030, 2040, 2050. Eu acho que vocês conseguem, grandes empresas que são, acelerar, reduzir esse prazo para a gente conseguir atingir resultados melhores mais rapidamente. Mas eu pergunto, e as empresas menores, aquelas que não conseguem sequer bancar essa transição, como é que elas continuariam funcionando, Walter? Aí que entra a pressão em cima do governo, vocês, grandes empresas, de alguma forma, abraçariam essas empresas menores? Como funcionar, como fazer com que essas empresas menores consigam entrar nesse ritmo de respeito ao meio ambiente? Márcio, o Brasil tem a melhor matriz energética do mundo. 91% da nossa geração de energia é uma energia renovável, diferentemente de outros países. Nós temos a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. Nós temos biomas muito expressivos
como Pantanal e Cerrado, que são muitos fundamentais para o equilíbrio dinâmico. E as empresas precisam agir de forma adequada. Mas, como eu falei anteriormente, esse é um jogo de colaboração. Portanto, nós não estamos aqui querendo disputar entre empresas, setores ou regiões. Nós temos que agir conjuntamente. E nós temos que entender que as empresas menores não têm a condição econômica de fazer o processo de descarbonização na mesma velocidade, como você muito bem colocou. E, portanto, nós precisamos dar a elas oportunidades de um processo mais longo, mas exigir, sim, das empresas privadas maior velocidade, exigir do governo maior combate à questão do desmatamento ilegal, que representa no Brasil, Márcio, 97% do total desmatamento. E o desmatamento e as queimadas representam 46% de toda a geração de CO2 que o Brasil tem. É isso que o Brasil precisa atuar imediatamente. O Brasil não pode mais postergar. A gente fala todos os anos, nesse período mais seco, sobre a questão dos incêndios. Nós precisamos combater os incêndios ilegais, que representam 97% do que o Brasil tem. Walter Schalka, membro do Conselho de Administração da Suzano. Muito obrigado pela sua entrevista no nosso CNN Prime Time. Boa sorte ao grupo de vocês, que a gente tenha resultados rapidamente, porque a gente precisa disso. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite a todas e todos.